Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com a presença ilustre do nosso querido Luiz Frigini. O Luiz ele tem 40 anos, ele é natural de Linhares, no Espírito Santo. Ele é casado, é empresário e engenheiro. Ele é sócio numa pequena construtora e até recentemente ele tinha uma empresa de cervejaria artesanal. E ele possui uma loja geek, né, que vende card game, board games e jogos ali de RPG, né, aí para a galera, né, a galera mais jovem gosta muito. Recentemente ele esteve em Portugal e o Luiz, né, o próprio sobrenome já diz, descendente de italiano, teve uma oportunidade de ir para a Itália para fazer o seu processo de cidadania lá pela Comune, né, pela via administrativa, diretamente na Itália. E hoje ele é um cidadão italiano. E essa possibilidade despertou nele a oportunidade de atuar nesse segmento. E o Luiz é um dos nossos queridos aí franqueados da Aliança Global Group, na cidade de Linhares, no Espírito Santo. Luiz, uma alegria gigantesca para mim estar conversando aqui com você. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Maravilha, Luiz. Luiz, quero muito contar aqui um pouquinho da tua história, aqui para a nossa audiência. Você é natural do Espírito Santo. Linhares fica mais ou menos quantos quilômetros da capital? Linhares está mais ou menos a 130 quilômetros de Vitória, né? Nossa capital. 130 quilômetros. Maravilha. E como é que é, Luiz, aí na região? A questão assim, que o Brasil todo é cheio de colônias, né, de vários países, né? O Sul tem muito alemão, tem muito italiano, São Paulo tem de tudo, Rio de Janeiro tem muito português também. Como é que é aí no Espírito Santo? O Espírito Santo, na década de... nos anos de 1980 até 1990, recebeu em torno de 46 mil imigrantes, sendo desses 46, 35, ou seja, 75% italianos. Então, a nossa maior colônia aqui, apesar de termos pomeranos e alemães, né? Mas nossa maior imigração realmente são os italianos. E uma dúvida, Luiz, por que essa imigração tão recente? Você está falando de 1980, é isso mesmo? Ou 1800? 1800. Ah, 800. 1880. Ah, entendi. E aí, interessante isso, Luiz, porque não é tão falado, né, a respeito dessa colônia italiana no Espírito Santo. Se fala muito do sul do Brasil, né? Não se fala tanto dessa onda. Imagina a quantidade de famílias desembarcando no Espírito Santo. Interessantíssimo isso, né? Porque na verdade a primeira capital, como foi Salvador, e a Capitania dos Portos abriu logo quando veio migrando para o sul, né? E aí a cidade de Anchieta recebeu bastante imigrantes, o porto de Anchieta, e aí o pessoal que vinha de Gênova desembarcava demais por ali. Como a região sul do Espírito Santo trabalha muito com a agropecuária, a grande parte da imigração já se alocou ali e por ali mesmo ficou, e não procurou outros lugares, né? Interessantíssimo. Legal, né? Como que você naturalmente é uma pessoa da região, conhece a região, né? Mas a história ela é fantástica, né? Você vê que ela se explica, né? Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. E, de fato, a maior parte dos imigrantes, eles trabalhavam no campo. Então, a região que absorveu aí essa mão de obra nova era uma região ali mais voltada para a questão da agropecuária, né? E aí, naturalmente, as famílias ficavam e se reproduziam e iam gerando aí os filhos dos italianos, os netos dos italianos, que hoje você atende aí no Espírito Santo, não é isso? E você, inclusive, né? Sim, de fato. Muito bom. E deixa eu dar um passo atrás aqui para contar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais aqui da tua história e contar um pouquinho mais aqui da tua história. Você nasceu na região e chegou a se mudar para alguma outra cidade? Você viveu sempre a sua vida toda no Espírito Santo? Me conta aí, me faz uma retrospectiva aí da sua infância. Como é que foi aí? Então, eu saí para estudar na capital, né, fazer um curso de engenharia, e acabei voltando para minha cidade, migrei para tecnologia, dei um tempo,
Depois voltei para engenharia, fui trabalhar com obras em trecho, fui morar em Salvador, fui para o Rio de Janeiro em obras, né, no trecho, e acabei retornando depois para minha cidade natal, que eu fiquei até 2018, mais ou menos, e foi a primeira vez que eu migrei para Portugal. Legal. Fiquei um tempo em Portugal, e aí veio a pandemia, né, retornei ao Brasil, para minha cidade de novo, Linhares, e até 2022, 2023, estava trabalhando com obras, montou uma construtora, eu e mais 2 amigos, e trabalhamos no segmento, e teve a oportunidade de, em 2024, retornar de novo a Portugal por um curto período. E eu fui para lá, e aí me deparei com essa situação. O governo fechou. Fechou tudo, mudou as regras. Isso. Não, antes de eu conseguir fazer o meu pedido de residência, de solicitação de residência, e aí eu me deparei com a situação de, eu vou ficar ilegal aqui, a polícia migratória estava fazendo algumas batidas, né? E aí eu falei, não, é melhor não ficar ilegal, e eu busquei uma alternativa, e a alternativa deu certo. Eu consegui A melhor de todas, que foi virar italiano. Muito bom, maravilhoso. Então já estava na Europa, aproveitou, foi lá e fez o processo de cidadania, né? Que é o caminho que a gente fala que é via comune, né? Que é a via administrativa na Itália, né? E aí conseguiu a tua cidadania italiana. Agora, me tira uma dúvida aqui, Luiz. Quando você foi para Portugal, tanto na primeira vez quanto na segunda vez, era com a ideia de atuar na área da construção civil, uma vez que você já tinha a empresa aqui, ou era um outro segmento, é um começo? Não, era um outro segmento. A gente, tecnologia, eu trabalhei muito antes como administrador de banco de dados e fazia organização de armazéns de WMS, Warehouse Management System. E aí nós fomos e desenvolvemos um software para uma pequena empresa, eu e uma equipe, tivemos a oportunidade de fazer implantação lá e seguir nesses 2 ramos, tanto da tecnologia quanto também da construção civil. Sim. Interessantíssimo, porque são 2 áreas com extrema demanda em Portugal, né? De fato. As 2 áreas, tanto tecnologia, Portugal carece de mão de obra, né, na área de tecnologia, e igualmente também na área de construção civil, né? É dificílimo encontrar alguém nesse setor, e ainda mais a parte de construtora em si, né? Porque é uma burocracia grande, né, para poder fazer novas construções. Não é fácil, não, né? Para fazer ter essas autorizações, essas liberações, é uma jornada complexa, né? Correto. É interessante. Eu vejo isso porque eu observo, né? Eu converso com muita gente, né? E às vezes a pessoa até tem uma boa ideia, às vezes, mas a burocracia que envolve o iniciar no segmento, às vezes, é o suficiente para sufocar o negócio, né? Sim. Ou necessita de um capital muito elevado, e aí a gente sofre muito, né? Por causa do câmbio, né? Ou 6-1 é muito pesado, né? É muito pesado para você fazer um projeto para construtora, né? Tem que ter muita grana, tem que ter muito dinheiro em caixa, né? Para fazer o negócio virar, porque depois, naturalmente, tem demanda, tem necessidade. Portugal precisa de novas construções, de novas casas, e também precisa de, eles chamam aqui de remodelação, né? De melhorias, né? Reformas, né? Nos imóveis também. Então, é um mercado interessantíssimo. Alguém aí que está assistindo a gente, quer entrar nesse ramo aqui, tem que ter estômago, mas se passar da arrebentação ali, tem sucesso. Justamente. O problema você já disse por completo, o câmbio para quem quer sair daqui para trabalhar na Europa nesse segmento. Ou ele trabalha já para terceiros, com contrato, etc. Agora, se tiver que ser um investidor lá, vai ter que passar um sufoco ou disponibilizar de um bom capital para poder fazer um giro bacana, para poder conseguir contratar o pessoal, e fora as burocracias, né, que a gente já conhece. Tem que pegar o nativo, né, que já sabe o caminho, né, o atalho ali para conseguir, como é que eu posso dizer, a vantagem, né, a vantagem no sentido de qual é o caminho que tem que ser feito o mais rápido possível para encurtar o processo, né, por exemplo. Correto. E dependendo da região, por exemplo, estou em Braga, né, tá uma obra muito grande aqui perto e chove muito.
E um dia que chove muito é máquina parada, mão de obra parada. É uma situação, não é mole, não. A gente pega o clima do Brasil aí de pouca chuva ou uma coisa mais controlada, que você consegue administrar mais tempo de dias longos, né? Aqui, às vezes, o dia é mais curto. Tem que estar pronto, tem que estar pronto. Mas é um mercado fantástico. É um mercado fantástico. Correto. Sabe, inclusive, aproveitando esse assunto rapidinho, sabe o que está crescendo muito aqui? Aquelas casas pré-prontas. Sim. Até casas móveis, sabe? Geralmente, conheço. Geralmente, elas são feitas em containers ou então pré-moldadas mesmo. São casas móveis. Não são casas muito grandes, mas são bem funcionais. E, geralmente, quem possui esse tipo de residência, ou ele subloca um terreno e já leva a sua própria residência, faz o deslocamento, né? Ou ele simplesmente compra um terreno, já compra a casa pronta, colocou no lugar e está ali. E pode levar para onde quiser. Vira um trailer, uma residência fixa, mas basicamente ser transportável. É bem interessante. É interessante, né? Na verdade, para mim, que atuo na área, eu acho que para casas mais populares e de construção rápida é a solução futura. Entendeu? O Elon Musk hoje já investe nisso, né? Ele já tem a casa pronta, você compra hoje o módulo de construção deles, chega lá, com 15 dias eles entregam, você já tem a casa pronta e pode alocar onde você quiser. Que loucura, que loucura. Interessantíssimo. Está crescendo muito por aqui. E os preços vão variando. E não é, entenda, né? Lógico que não é barato falando em comparação real-euro, né? Uhum. Mas tem casas de 15 mil euros, 18 mil, 20 mil, 40 mil. Vai depender mais do acabamento vai depender mais do acabamento da tecnologia empregada no imóvel, né? Casas hoje aí de 10 por 40, ou 10 por 4, 40 metros quadrados. Então, são 2 a 3 quartos, são cômodos bem simples, mas também pode ser bastante luxuoso. O acabamento, o céu é o limite, né? Exato. E assim, poxa, fazendo uma comparação com uma casa normal, né, vamos dizer assim, né, tradicional, a casa vai ser 100 e poucos mil, 200 mil, 300 mil, dependendo do que for, né? Então, assim, é uma questão para se observar a tendência de mercado, né? Como é que isso vai ser, e resistência, naturalmente, né? É algo que é interessante, é um mercado bem curioso, né, para se observar, né? Eu acredito que seja o futuro, né? Sim, também acho que seja o caminho. Mas me conta aqui essa tua experiência na Itália. Você ficou lá por quanto tempo? Como é que foi lá esse período na Itália? Como é que foi isso? Então, como eu tentei fazer minha solicitação de moradia e não obtive sucesso, e eu já estava vendo que o processo estava acontecendo e meu período acabando, havia uma pessoa que já estava há algum tempo comigo lá, tentando fazer minha assessoria, e eu ia até para o norte. E aí essa pessoa, como a Itália entra de férias em agosto e setembro, ela não ia conseguir me atender. E eu entrei em desespero, falei, vou voltar para o Brasil, não vou ficar ilegal, até mesmo porque ilegal eu não ia conseguir fazer o processo de cidadania, né? Passou os 90 dias do espaço Schengen, se eu não tiver uma residência, ou lá na Itália o permesso de sojourno, que seria a mesma coisa, o equivalente, eu não consigo fazer ilegalmente lá, e eu falei, bom, vou voltar para o Brasil. E aí, um rapaz que trabalhava comigo, ele falou, olha, eu conheço uma outra assessoria que ela fez o processo da minha esposa e da minha filha, só que de forma judicial, e eu vou te indicar essa pessoa. Aí ela me indicou, entrei em contato, sem muitas esperanças, porque faltava apenas 15 dias para acabar o meu período de 90 dias. E ela falou, ó, por incrível que pareça, uma pessoa acabou de finalizar o processo e eu tenho um lugar aqui. Se você quiser vir, venha logo. E aí eu conversei com a empresa onde eu estava atuando. Ela abriu a possibilidade de eu fazer o restante do trabalho home office. E eu falei, então, tô indo. E realmente já era final de contrato também, faltava 4 meses para finalizar. E um único detalhe foi que ela falou, ó, não venha de avião, porque mesmo que você não passe mais pela migração,
estão fazendo, como Portugal fechou, o pessoal está desviando aqui, está tendo algumas batidas, possa ser que Gere algum complicador. poderia ver esse complicador, pode ser que, como você está com um pouco período, barre sua entrada por algum motivo, ou pergunte o que você vai fazer aqui. Eu falei, então tá bom. Ela falou, mas eu preciso de alguma coisa carimbada, ou algum transporte público, que depois eu possa levar lá na questura para pegar o carimbo. Sim. E aí me veio a ideia, eu falei, vou de trem ou de ônibus. E nessa, esse rapaz que me indicou falou, rapaz, eu tenho muita vontade de conhecer lá. Ele tem um automóvel, que ele já está mais tempo lá, né? Como eu estava recém-chegado, tinha 2 meses, estava andando no transporte público mesmo, que eu estava morando em Coimbra, lá é excelente o transporte público, né? Uhum. E aí ele falou, se você arcar com as despesas, eu vou com você, te levo lá de carro. Eu falei, vamos então, embarcamos nessa e dirigimos 3.100 quilômetros. Caramba, quantas horas que dá isso? Rapaz, eu vou te falar, nós saímos de Figueira da Foz 3 horas da manhã e eu fui dormir em Nence às 11 horas da noite. Nós andamos 1.700 quilômetros no primeiro dia. Loucura. E lá em Nence, o que eu fiz? Eu peguei um ônibus, um Flixbus, e fui até Gênova para poder ter a entrada. Uhum. Tua família é de Gênova? Perdão? A tua origem italiana é de Gênova? Não, na verdade é de Vêneto. De Vêneto. Só que eu peguei um ônibus para poder dar entrada. Sim, para passar pela... Isso. E aí, com esse papel comprovando a data da minha entrada, eu tenho 8 dias para ir na questura e fazer a minha entrada e pegar o carimbo. E aí, feito isso, em Gênova eu entrei no automóvel de novo e descemos até Mezzani, em Brindisi, na província de Puglia, na região de Puglia. Sim. E aí pedalamos mais 1.000 quilômetros nessa brincadeira aí, 1.200 quilômetros. Caramba. E foi bacana porque... Foi conhecendo, né? Fui conhecendo, passamos em Pisa, passamos em Roma e Nápoles, e fomos descendo até chegar lá. Muito bom. Foi bem experiência fantástica, muito legal. E você ficou mais ou menos, então, quanto tempo aí, né? Se contando o período da Itália? Depois da entrada, eu fiquei de agosto até dezembro. Final de agosto, na verdade, né? Eu cheguei lá dia 23 ou 24 de agosto e fiquei até dia 6 de dezembro. Pô, legal. E aí, você com o documento na mão, a tua ideia foi voltar para o Brasil ou voltar para Portugal? Qual foi o teu pensamento ali já com o documento na mão? Então, meu processo demorou 77 dias. Quando finalizou, eu ainda fiquei mais alguns dias para poder tirar não só o ID, né, como também o passaporte. E aí eu tive que ir a Portugal, eu voltei para Lisboa, fiz o fechamento do meu contrato, que também já estava se encerrando, e vim para o Brasil, porque o meu contrato havia terminado com a empresa lá, e eu vim para o Brasil e trabalhei mais 15 dias com eles, após o contrato, só para finalizar mesmo. A intenção era continuar lá depois, tentar pegar um outro contrato e etc. Mas, como eu fiquei muito tempo no home office, eu não fiz um network para tentar pular para alguma outra empresa nesse período, que eu tive que ficar na Itália, né? Eu acabei que fiquei meio disperso. Eu falei, eu vou ficar aqui em busca de alguma coisa sem nada certo. Então eu volto para o Brasil, vejo família, vejo esposa, e enfim. E reorganiza para os próximos voos, né? Justamente. Legal. Não, muito bom, muito bom. Na última semana eu já italiano, no caso, eu acordei numa bela manhã de sol lá e comecei a olhar o Instagram e etc. Foi na hora que eu passei de uma arrasta para cima, eu vi lá a empresa Aliança Global, me interessei. Legal. Foi aí que eu engatilhei. Foi amor à primeira vista. Interessante você estar falando, porque, veja, você passou por toda uma guerra, né? Você foi para Portugal, mudou a lei, você lá no meio do caminho. Daqui a pouco você tinha
toda a documentação, todas as condições, conseguiu ir para a Itália, conseguiu aproveitar o teu tempo da mesma viagem, conseguiu em tempo hábil a tua cidadania, porque poderia não dar certo também, né? E você teria que, de repente, voltar para o Brasil e, de repente, começar toda a jornada de novo. Então, é muito interessante a tua história, ô Luiz, porque a tua história é uma história real, de alguém que quer dar certo, de alguém que quer ter uma experiência internacional, e na tua história, no final deu tudo certo. Sim. Mas o que a gente mais ouve são os casos de que não dá certo. Justamente. E, poxa, você é uma pessoa que é um empresário é um empresário que diversifica em várias áreas, é um cara, né, que tem uma experiência de negócios, o que te dá uma capacidade de articulação muito maior, né, de resolução de problemas muito maior. Porque a maior parte das pessoas que faz esse tipo de movimento, muitas das vezes, elas fazem sem ter estrutura para isso, e estrutura emocional e financeira, e às vezes elas não conseguem e são obrigadas a voltar forçadamente. A tua volta foi uma volta estratégica, né? Foi uma volta que fez todo sentido, porque você estava protegido. Se você quisesse permanecer, você poderia. Você já estava documentado, já estava respaldado legalmente, então você estava tranquilo. Se você quisesse escolher até ir morar para algum outro país, sem ser Portugal, você poderia. Ou seja, você tinha a opção de escolha. E você, fez sentido você escolher voltar para o Brasil, só que a sementinha ficou. Sim, justamente. Né? E aí foi o nosso encontro. Verdade, né? Agora pode... Exatamente, foi justamente o nosso encontro. Hoje você é um dos nossos franqueados, né? É responsável lá pela cidade de Linhares, no Espírito Santo, né? E, lógico, atende pessoas no Brasil inteiro, pessoas no mundo inteiro, tem essa liberdade dentro da nossa franquia, mas está lá, posicionado na terra que recebeu lá dezenas de milhares de famílias italianas. Então, você é o ponto de contato para essas famílias aí, que são hoje descendentes, né? Se tornarem italianas também na região, né? Justamente, essa é a ideia. Muito bom, Luiz. É legal isso porque dentro, né, do nosso modelo de franquia, o que a gente entendeu, né? E aí compartilhando aqui com a nossa audiência também. A parte burocrática, a parte de pesquisa, a parte documental, jurídica, a parte complexa do processo, nós temos a expertise e nós fazemos isso todos os dias, né? Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que essa parte chata continua sendo feita por nós, a parte mais lenta, mais burocrática, e o nosso franqueado, ele tem a missão de levar informação para as pessoas que não sabem que têm o direito, ou até sabem que têm, mas não sabem quais são os caminhos, não sabem quais são os passos a serem dados. Então, na verdade, você vira um destacamento ali, um ponto de venda, um ponto de atendimento, para que essas pessoas possam ter as suas dúvidas sanadas e automaticamente conseguirem iniciar o processo delas de cidadania, né? De cidadania italiana, portuguesa, espanhola, né? E aí a gente tem uma diversificação aí de áreas de atuação, e é legal isso, né? Você poder falar com outras pessoas que podem, né, estar vivendo coisas semelhantes que você viveu, né? Então você também, além de tudo, dá uma autoridade para elas, né? De fato. A gente tenta buscar justamente isso, tentar passar a experiência que nós adquirimos ao longo do tempo e principalmente a vivência, né? Que a gente já passou. Então, alguns detalhes, como que é feito o processo, como que a gente desenvolve as coisas, e a Aliança Global dá todo o suporte, né? Então, com a empresa idônea, uma empresa que já está há bastante tempo no mercado e está contribuindo com tantos sonhos e realizações de tanta gente, é só agregar. Eu cheguei para agregar, tentar ajudar todo mundo. Show de bola. Então, o Luiz é o nosso ponto de segurança aí no Espírito Santo, né? Para levar essa informação, para ser um suporte, para ser um suporte mais próximo, né? Alguém ali que vai... às vezes a pessoa quer um atendimento presencial, às vezes a pessoa quer se encontrar, ou fazer uma chamada de vídeo, falar com um nativo, né? Falar com alguém ali da própria cidade, isso é valioso, né? E a gente tá junto com o Luiz. Naturalmente, o Luiz, ele é um franqueado nosso, e é um franqueado nosso muito especial, porque
ele é uma pessoa que atua em várias áreas, né? E a gente tem esse alinhamento, né? De entender o momento, de entender a disponibilidade de tempo, né? O quanto que ele consegue dedicar. Ele já até falou que esse é um projeto dele, de repente, até ir para a Itália um dia, né? Tá na mente aí essa ideia da esposa também atuar na área também. E a gente entende isso, né? Como institucionalmente falando, a gente entende o momento do franqueado e está ali para apoiar e dar o suporte de acordo com a realidade dele. Vai acontecer da pessoa chegar para a gente e falar assim, isso aqui é o meu tudo, é a única fonte que eu tenho, é a única frente que eu tenho, o único foco que eu tenho. Vou 100% nisso. Beleza, vai ter o nosso suporte completo. Outras pessoas vão ter outras atribuições, outras atividades. E a gente também vai acompanhar de perto, tirando dúvida, dando suporte e acompanhando para que, eu falo, né, para que o retorno do investimento seja o mais rápido possível alcançado. E, naturalmente, que as pessoas possam estar juntas ali e alcançarem também os objetivos. É muito legal quando alguém participa, né? Quando alguém tem um resultado, né? E Luiz, já está enfrentando aí algumas concorrências desleais aí na cidade, né? Também, né? De fato. Por ser uma cidade que teve muito imigrante, a população do Espírito Santo hoje é um pouco mais de 4 milhões de pessoas. Não é um estado muito grande. Então, e a população migratória foi bastante satisfatória. Nem a palavra, eu vou dizer. Houve em massa, né? Uma migração em massa, muito grande também. Então, a concorrência está aí, a gente enfrenta o dia a dia, não tem jeito, mas eu acho que tem espaço para todo mundo. E uma vez que você entrega um produto de qualidade, um serviço de qualidade, e principalmente a gente vê tanta gente aí passando a perna nos outros, né, no mercado, infelizmente. Então, uma vez que a gente consegue mostrar que o nosso caminho é um caminho correto, então a gente tira por menor e vamos fazer um bom trabalho, né? Exatamente. A gente costuma dizer o seguinte: a pessoa fez um atendimento, seja na assessoria que for, na empresa que for, traz para a gente ver o orçamento, para a gente ver se esse orçamento está correto, se ele está abrangendo ali todas as coisas que de fato aquela pessoa precisa ou aquela família precisa. Né? Recentemente aí você trouxe um caso para a gente da pessoa falando que faz pelo próprio Espírito Santo e na verdade não era, né? Dando a entender que era um caminho, na verdade não era aquele caminho. A gente já acendeu um alerta aqui, meu Deus, o que está acontecendo? E na verdade era uma propaganda meio que enganosa, ou pelo menos estava induzindo a uma outra situação e na verdade não era. Então, infelizmente, a gente sofre muito com isso nesse mercado, não somente no nosso, mas em vários, né? E a gente está aqui como um ponto de segurança, né, Luiz? A nossa preocupação é que a pessoa tenha um processo seguro, claro, que ela entenda em que etapa ela de fato está e que tenha um suporte continuado até a conclusão, até que ela vire portuguesa, italiana, espanhola, a nacionalidade ali que ela tiver, essa é a nossa intenção. Perfeito? Perfeito. Maravilha. Luiz, já estamos caminhando aqui para a fase final aqui do nosso podcast, já passou muito rápido, foi um prazer gigante aqui contar um pouquinho, conhecer e contar um pouquinho da tua história. Quero te falar o seguinte, olha, é só o início, né, desse projeto, a gente vai estar junto sempre. Quando você estiver por aqui pela Europa, né, por Portugal, me fala, né? Agora em abril eu devo ir à Itália, então vou estar lá na tua terra. Então a gente vai estar junto, naturalmente, eu estando no Brasil também. E quero que você saiba que você é muito importante para a gente, tá bom? A gente tá contigo, né? Tá contigo em tudo, o que você precisar. Você é nosso, entendeu? Você é do nosso time, você não é alguém que chegou do nada, não. Você é nosso, você acredita naquilo que a gente acredita, você tem a mentalidade que a gente tem, e por isso que a gente está tão feliz com a tua chegada, e a gente quer muito que essa seja uma oportunidade de prosperidade para você, de crescimento para você, de desenvolvimento para você, para a tua família, e com certeza a gente vai estar junto aí por muito tempo. Tá bom? Quero deixar um espaço. Eu gostaria de agradecer, né? Agradecer a Aliança Global, a família Aliança Global, que me recebeu de braços abertos e
conseguiu compreender também alguns pontos da forma que eu estou atuando agora, né? Que eu estou voltando a me adaptar das coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Foi muito rápido. Eu cheguei no meio de dezembro no Brasil, e no final de dezembro eu já estava fechando o contrato com a empresa, e início de janeiro treinamento, e correria, e colocando a casa em ordem ainda, depois de mais de 6 meses, 7 meses fora. Então, assim, estou engateando, já fechamos alguns contratos, e estamos trabalhando, estamos empenhados, e apenas agradecer a todo mundo que recebeu a gente de braço aberto e realmente dar o feedback positivo para a Aliança Global, porque até agora o que foi me apresentado está sendo cumprido, e a empresa é show de bola, né? Não tem mais o que dizer. Maravilha, maravilha. Luiz, prazer gigantesco falar contigo. Desejo sucesso em tudo. E, claro, a gente está sempre junto, tá bom? Tá ótimo. Maravilha. Bom, para você que assistiu esse podcast aqui até o final, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o teu comentário. Se você quiser chamar o Luiz para tirar uma dúvida com ele, conversar com ele. O seu Instagram qual é, Luiz? @Luiz Frigini. @Luiz Frigini. Segue lá o Luiz no Instagram para você acompanhar lá, até os outros negócios do Luiz também. E claro, se você é um descendente de português, de italiano, de espanhol, chama o Luiz também, que você vai com certeza se tornar um cidadão europeu aí, e o Luiz vai ser participante disso, da tua história. E claro, como eu falei, segue a gente também no Instagram, deixa o teu comentário aqui, a gente vai ter o maior prazer. Se você tiver alguma dúvida a respeito do nosso projeto de franquia, fala também com a gente, que a gente vai te instruir. Quem sabe você pode ser a gente aí na tua cidade, né? Você pode ser a Aliança Global aí na sua cidade. Eu ouvi recentemente Exatamente. Eu ouvi recentemente de um franqueado nosso falando assim, ó, vamos globalizar. E eu gostei. Eu falei, vamos globalizar. A Aliança Global é isso. Maravilha, maravilha. Luiz, um grande abraço para você. Sucesso em tudo. Pessoal, até o próximo. Tchau, tchau.